Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo YouTube e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre a reforma tributária. Só um resumo aí para você ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos anos. Peço para você me seguir lá no Instagram, Tatiana Escremi ICMS, e também na Cefaz Merrer. Ali nos Instagrams, principalmente o Tatiana Escremi, publico todos os dias bastante informação sobre os principais tributos, ICMS, IPI, ISS e agora também os da reforma tributária, né? Sempre que tiver alguma coisa importante e também tiro dúvidas aí do pessoal na caixinha do Instagram. Então me siga, né? Que vai ser muito útil aí para o seu trabalho. Bem, o que a gente tem que falar aí sobre a reforma tributária? A PEC número 45 de 2019, que é chamada PEC da Câmara, ela foi aprovada pelo Senado, né? Foi pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado, com pequenas variações. Então nós temos a PEC 45 de 2019 e depois a proposta, né, de emenda constitucional, que é a PEC número 45A de 2019, que é a mesma PEC da Câmara, porém com pequenas variações. Então ela manteve a estrutura da PEC da Câmara, e aí trouxe algumas variações para se adequar à legislação, à Constituição Federal e não ter nenhum risco aí da reforma não dar certo, né? Então é a chamada PEC do Senado. A data da aprovação da reforma tributária foi dia 7/7 de 2023 e a emenda constitucional é a número 132. Então o que nós temos até a gravação desse vídeo é a emenda constitucional. Então na emenda constitucional você vai ter as informações aí da reforma tributária. Não com esse nome, tá? Mas é nela que vai estar as informações, tá bom? Bom, qual é o motivo da reforma tributária? É modificar a tributação sobre o consumo. Então, quais são os tributos sobre o consumo que nós temos hoje? PIS, COFINS e IPI, que são competência federal. Temos o ICMS, que é competência estadual, e o ISS, que é competência municipal. Então, a ideia da reforma tributária é modificar a tributação sobre o consumo. Não é diminuir a tributação. Então a reforma tributária vem para quê? Para modificar a tributação sobre o consumo, para simplificar a tributação e as obrigações acessórias. Então esta é um dos princípios, né, dos novos tributos, que é a simplificação. Vamos ver na prática se vai funcionar. A gente mora no Brasil, então a gente tem que ter os pés sempre no chão, né? Vamos torcer pela simplificação, mas sempre com o pé no chão. Mas a ideia não é diminuir a tributação, a ideia é deixar a tributação equiparada, tanto que existe a alíquota referencial, vai existir, né, a alíquota referencial, que o Senado Federal vai fazer cálculos, alguém vai fazer esse cálculo, né, e vai dizer o seguinte, olha, para o estado X, a alíquota de referência é tal percentual, para o município X, a alíquota de referência é tal percentual, com o objetivo de deixar a arrecadação equilibrada. O objetivo não é aumentar e nem diminuir, muito menos diminuir, é manter essa arrecadação. Então, para isso vai ser feito esses cálculos. Então esse motivo, né, o motivo da reforma é simplificar e manter, né, a arrecadação equilibrada. Vamos ver se vai funcionar na prática. Bom, a emenda constitucional 132 é o que nós temos até o momento da gravação desse vídeo sobre a reforma tributária. Então ela tem bastante informação ali. É um pouco complexo a leitura? É, de fato, né? Faz parte aí, né? A legislação sempre é muito complexo, mas é o que nós temos. Então ela trouxe novos tributos para o consumo. Então nós teremos o IBS, que é o Imposto de Bens sobre Consumo, de Bens e Serviços, né? Imposto sobre Bens e Serviços. Temos a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e temos o IS, que é o Imposto Seletivo. Então, a reforma tributária, ela trará 3 novos tributos, tá? 2 impostos e uma contribuição. E ela elimina 5 tributos. Então, o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS vão morrer, né? Vai ser eliminado. Nunca pensei que eu iria passar por uma reforma tributária. Eu imaginei que isso aconteceria e eu já estaria aposentada. Não deu muito certo, né? Então vamos lá, vamos encarar aí novos tributos. Na verdade, a rotina de quem trabalha na área tributária sempre foi estudar e não vai ser diferente agora, né? Vamos continuar nos aprimorando. O IPI, ele não teve uma extinção. Ele não terá uma extinção. O IPI vai ser alíquota zero e ele vai continuar existindo para produtos que são fabricados dentro da Zona Franca de Manaus e que tenha similar fora. Mas deixa eu explicar melhor isso. Dessa forma ficou confuso. Então o IPI vai ficar alíquota zero. Então todos os produtos terão alíquota zero, exceto produtos que sejam produzidos fora da Zona Franca e que também tenham similar dentro da Zona Franca de Manaus. Aí aqueles que são produzidos fora
da Zona Franca de Manaus serão tributados pelo IPI. Isso é uma forma de proteger essa área incentivada, porque a Zona Franca de Manaus ela está muito longe dos grandes polos distribuidores. Isso faz com que as indústrias não queiram se instalar lá, por quê? Porque logística, né, muito longe, pode ser que não, né, que seja um dos motivos dela não querer estar longe, né, dos grandes polos distribuidores. Então, uma forma que o governo tem de incentivar, de proteger a Zona Franca é a tributação. E aí, como é que vai extinguir todos os tributos, né? Então, o IPI continua. Então, funciona assim, ó. Vai eliminar o ICMS, que é de competência estadual, e o ISS, que é competência municipal, o PIS e COFINS, que é competência da União, que são 2 contribuições. O IPI vai ser alíquota zero. Então, vamos lá, vamos explicar melhor o IPI ainda para ficar bem claro. A empresa está dentro da Zona Franca de Manaus e ela produz IPI alíquota zero. A empresa está fora da Zona Franca de Manaus e ela produz, vai ter IPI? Depende. Esse produto que ela produz fora da Zona Franca de Manaus também tem produção dentro da Zona Franca de Manaus? Similar? Por exemplo, ela fabrica brinquedo. Lá na Zona Franca de Manaus tem produção de brinquedo? Se a resposta for sim, aquele brinquedo produzido dentro da Zona Franca de Manaus é alíquota zero. O brinquedo produzido fora da Zona Franca de Manaus vai continuar sendo tributado pelo IPI, beleza? Agora, não, vamos para outra linha. Esse brinquedo é produzido fora da Zona Franca de Manaus e não tem produção lá dentro, similar. Aí é alíquota zero. Então, essa é uma forma de proteger a Zona Franca, ou seja, se você sair da Zona Franca, você estando aqui e produzir fora e vai ter um outro produtor aqui dentro, você vai ser tributado pelo IPI. Então, se vai funcionar 100%, eu não sei, mas é uma das formas de proteger a Zona Franca de Manaus para o pessoal continuar ficando lá. E trouxe algumas contribuições. A maioria das contribuições são fundos, né, para proteção, por exemplo, proteção da Zona Franca de Manaus. Então, vai ter um fundo de sustentabilidade, mas quem vai arcar com esse fundo é o governo federal. Claro que nós, de certa forma, né? Mas quem vai, não são as empresas que vão calcular esse fundo, isso é o governo que vai fazer. Então, houve, né, todas essas mudanças de forma a proteger alguns polos, né? A Zona Franca de Manaus é o caso, né? Que teve que proteger, né, para manter aquelas empresas lá e manter o desenvolvimento daquelas regiões. Então vai ter também uma contribuição para produtos primários e semi-elaborados, se os estados tinham essa contribuição anteriormente. Então tem várias regras aí que foram definidas pela emenda constitucional, tá? Mas a regra básica, a regra padrão, é que a reforma tributária ela existe, vai existir, e ela vai eliminar o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS, o IPI fica capenga, né? O IPI vai ficar alíquota zero, porém vai continuar tendo IPI para produtos produzidos fora da Zona Franca, que também tem a produção na Zona Franca, beleza? E aí entra em vigor o IBS, a CBS e o imposto seletivo. Bom, o modelo atual brasileiro, então, antes da reforma tributária, nós temos 5 tributos sobre o consumo. O PIS, o PIS, a COFINS, que são 2 contribuições, o IPI, o ICMS e o ISS, que são 3 tributos. E a reforma tributária, então, ela trará novos tributos sobre o consumo. Esses tributos que nós temos hoje, eles têm muitos entes tributantes, alíquotas diferentes, base de cálculos diferente, regras diferentes, né? Por exemplo, o PIS e COFINS, o fato gerador é o oferimento de receita. O ICMS é circulação de mercadoria. O IPI é a saída de produto industrializado. O ISS é imposto sobre serviço, sujeito a que esteja na Lei Complementar 116. Mas tem serviços que é ICMS também, que é o serviço de transporte intermunicipal, interestadual e serviço de comunicação. Então, é muita análise que tem que ser feita. Então, a ideia é simplificar. Então, muitos fatos geradores, muitos contribuintes, muitas regras diferentes e muitos entes tributantes. PIS, COFINS e o IPI, quem tributa é a União. O ICMS, nós temos 26 estados e um Distrito Federal. E o ISS, nós temos mais de 5.000 municípios e o Distrito Federal. Então, a ideia é trazer esses novos tributos de forma simplificada. Então, o IBS, a CBS terão legislação única, vai ser a mesma regra, só que a CBS é a União e o IBS é um tributo, é um imposto compartilhado entre os estados e os municípios, né? Então, a ideia é facilitar, diminuir a quantidade de legislação e de regras também. Tomara que funcione na prática, né?
Bom, então nós teremos extinção total do ICMS, do ISS, do PIS e do COFINS, e nós teremos extinção parcial do IPI. Como eu falei para vocês, o IPI é alíquota zero, porém continua tendo IPI produtos que são produzidos fora da Zona Franca de Manaus, que também tenha produção nessa área incentivada. Então o IPI fica com alíquota zerada nas demais situações. Vai entrar novos tributos, a CBS de competência da União, que é contribuição sobre bens e serviços, o IBS é o imposto sobre bens e serviços. E vai ter o imposto seletivo também. O imposto seletivo, ele é um imposto que vai ser definido quais são os produtos, então nesse momento nós não temos a lista, mas quem vai pagar o imposto seletivo serão empresas que vendem produtos que seja, de certa forma, prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Então a ideia é, através desse tributo, desestimular o consumo desses produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E a questão é que nós não sabemos ainda o que o legislador vai considerar como produto que seja prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Então a gente tem que aguardar a lei complementar. Acredito que o cigarro com certeza estará na lei, né? Porque ele prejudica sim a saúde. E aí é um imposto que vai ter uma tributação uma única vez, tá? Diferente da CBS e do IBS, que eles serão não cumulativo e é plurifásico, ou seja, todas as saídas serão tributadas, né? Então você vai ter uma saída e você vai ter tributação da CBS e do IBS e vai poder aproveitar o crédito. O teu cliente vai ter uma saída, ele vai acreditar e vai ter uma tributação sequente, né? Subsequente da CBS e do IBS. Então a CBS e o IBS vai ter todas as cadeias produtivas, né? De circulação, vamos colocar assim, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o fator gerador. Mas todas as saídas serão tributadas, podendo aproveitar o crédito da entrada, porque serão não cumulativos. Já o imposto seletivo, ele será tributado uma única vez, dessa forma vai ser cumulativo, ou seja, sem crédito, vai ter aquela tributação, a lei complementar vai definir se vai ser no momento da extração, se vai ser no momento da saída da indústria, se for no momento da saída da venda ao consumidor final. Então, a lei complementar vai definir quem vai ser o responsável pelo pagamento do imposto seletivo e em que momento vai acontecer a tributação. E a lei também vai definir quais são os produtos que terão essa tributação. A contribuição sindical não, né? A contribuição estadual que está para ter é somente sobre produtos primários e semi-elaborados e ainda assim é muito específico, tá? Então não se preocupe com isso nesse momento, mas é só se você já tem algum tipo de benefício hoje fiscal que você pague algum tipo de fundo, algum tipo de contribuição e é sobre produto primário e semi-elaborado. Aí provavelmente vai continuar pagando essa contribuição. Daí o fisco é que vai definir também por lei complementar. Então muitas coisas a gente depende ainda de legislação, tá? O imposto seletivo até já falei, mas a incidência é produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei complementar. Então a lei complementar vai definir qual é o momento da tributação, tá? É a competência da União. De certa forma, o imposto seletivo meio que substitui o IPI, porque o IPI é um imposto que, além de arrecadar, ele também tem esse objetivo de incentivar ou desincentivar o consumo de alguns produtos. Então, se você olhar lá na TIP, né, medicamentos, por exemplo, e comida, geralmente, né, alimentos, é alíquota zero. Claro que tem um outro que não, mas em geral é alíquota zero. Enquanto que eletrônicos, produtos, né, alcoólicos, cigarro já tem alíquotas maiores. Então, de certa forma, porque, né, a gente já viu aí que tem às vezes uma bebida alcoólica, por exemplo, que tem uma alíquota menor do que um produto eletrônico. E hoje em dia a gente precisa dele para trabalhar. Então, já é meio que discutível, né? Mas, enfim, de certa forma, o imposto seletivo ele substitui uma parte aí do IPI. Então, o objetivo do imposto seletivo é desestimular o consumo de certos produtos. Ele vai ser instituído por lei complementar e a lei vai definir o momento da tributação. Então, isso eu acabei já falando. Então, o que vai acontecer? O ICMS, que é competência estadual e distrital, e o ISS, que é competência municipal e distrital, serão substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS ele é de competência compartilhada entre os estados, municípios e o Distrito Federal, tá? Como que vai ser esse compartilhamento, né? Na verdade, como é que vai funcionar? A questão do IBS, já que ele não é competência federal. A lei federal vai definir as regras do IBS, então fato gerador, contribuinte, base de cálculo, a lei federal define. Porém, pela regra da questão de autonomia dos entes tributantes, né? Então, o estado e o município, eles têm autonomia financeira, então eles precisam manter essa autonomia, porque a Constituição Federal prevê isso.
a alíquota vai ser definida pelos estados e pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, a lei federal vai trazer as regras, lei do IBS, porém a alíquota vai ser o estado, o município e o Distrito Federal que vão definir para manter assim a sua autonomia financeira, tá bom? E aí o IBS é pago para o comitê gestor do IBS e depois ele vai distribuir o valor para os estados e municípios de destino. O PIS e COFINS são duas contribuições federais, o IPI é um imposto federal e serão substituídos pela CBS, que é de competência federal, contribuição de bens e serviços, e pelo IS, que é competência federal também, que é o imposto seletivo. O IPI vai continuar tendo para produtos produzidos fora da Zona Franca de Manaus, que tenha similar lá dentro, né? Bom, a CBS então é de competência federal, o IBS é de competência compartilhada entre os estados, Distrito Federal, municípios e Distrito Federal. Então, dentro do CBS vai ter duas alíquotas. Vai ter, dentro da IBS, CBS e a alíquota para a União. O IBS vai ter duas alíquotas, a alíquota estadual ou distrital, né? E a alíquota municipal / distrital. E a soma dessas duas alíquotas vai ser o IBS. Então, assim, não sei quais serão as alíquotas, mas vamos supor o seguinte. O IBS vai ser 17% para o estado, e só que essa empresa está, né, estabelecida no município de Florianópolis. Aliás, não é onde a empresa está estabelecida. O IBS é pago para o estado e município de destino, que ainda vai ser definido o que será esse município e estado de destino. Então, vamos supor que a empresa é de Santa Catarina e vendeu para São Paulo capital. O IBS é pago para São Paulo e São Paulo capital, São Paulo estado, São Paulo capital, né, que é município. Então vamos supor que lá em São Paulo seja 18% de IBS para o estado e 2% no município de São Paulo, então seria 20%. Então será pago 20% de IBS, tá? E aí você sempre tem que olhar a alíquota do município ou do estado de destino para poder aplicar a tributação correta. Então, em resumo, a lei federal vai instituir o IBS e a CBS, os dois têm que estar na mesma lei federal, tá? Está na Constituição, tem que estar na mesma lei complementar. A resolução do Senado Federal vai definir as alíquotas de referência. Os estados e os municípios de destino, eles podem sim aderir à alíquota de referência ou não. Se o estado não falar nada, o estado e município não se manifestar, vai ser aplicada a alíquota de referência definida pelo Senado Federal. Então, o Senado vai fazer cálculos aí, alguém do Senado vai fazer, para definir qual é a alíquota de referência de cada estado e de cada município e, claro, do Distrito Federal, tá bom? Os estados, os municípios de destino, eles têm autonomia para mudar a alíquota. Então, eles vão dizer, olha, o Senado Federal falou que a minha alíquota é 18, mas eu não quero, eu quero que seja 18,5. Então, vai ser 18,5. A alíquota sempre vai ser a do estado ou do município de destino. Se eles não se manifestarem, usa a alíquota de referência. O IBS vai ser pago, a CBS paga para o governo federal e o IBS será pago para o comitê gestor e ele vai repassar para os estados, Distrito Federal e municípios de destino. Bom, esse é o novo modelo, né, dos tributos sobre o consumo do Brasil. Terão outras reformas tributárias, mas aqui a gente está focado aí na CBS e no IBS. Então, o fato gerador ainda vai ser definido, né, com todas as letras, mas por enquanto o que a gente tem é que o IBS e a CBS, eles incidirão sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Então, ele vai incidir sobre operações, não só circulação. E aí a gente tem que saber ainda o que é uma operação para efeito do IBS e da CBS. Lei federal que vai definir esse conceito. Agora, o que a gente já sabe é o seguinte, eu não vou precisar mais saber o quê? Se aquele tipo de operação que eu estou realizando é um serviço sujeito a ISS, é um serviço sujeito ao ICMS ou se é uma mercadoria. Eu não preciso mais identificar essa diferença, por quê? Porque vai ter tributação da CBS ou do IBS, ponto. Hoje, o que a gente tem que ver? O software, olha a confusão que deu o software. O software é tributado pelo ICMS ou pelo ISS? Ficou, né, decisão judicial aí, uma hora era ICMS, outra hora era ISS, aí a decisão judicial diz que é sempre ISS. Não interessa se é de prateleira, se é prestação de serviço por encomenda, sempre será ISS e ainda assim, até hoje, vem notas fiscais como mercadoria. Ainda até hoje vem errado. Então, tem um monte de dor de cabeça. Isso não vai mais ser necessário, porque a gente não vai mais precisar identificar que serviço é esse? É ICMS ou ISS? Ou essa mercadoria, na verdade, tem mão de obra? Será que eu separo?
o que? Mão de obra é ISS e a mercadoria é ICMS, ou é tudo ICMS, ou é tudo ISS. A gente não vai mais precisar se preocupar com isso, porque o valor total será IBS e será CBS. Então eu não tenho mais que definir de um tipo de serviço ou de mercadoria se vai ter separado, se não vai ter. Vai ser sempre essas duas tributações, tá? Exemplo, né? Então vai ter sobre bens materiais, por exemplo, saída de um veículo vai ter tributação da CBS e do IBS. Bens imateriais, um ponto comercial, um software vai ter a tributação dos dois. Direitos, locação de bens móveis. Hoje a locação ela não é ICMS e pode ser que tenha ISS ou não. Então tem locação que não tem nem ICMS nem ISS, terá IBS e terá CBS, porque não vai ter mais essa distinção, tá? Licenciamento de software, então tudo isso vai ser tributado pelo IBS ou CBS, tá? E não terá mais diferença se é um serviço ou mercadoria, a tributação da operação sempre será pelo IBS ou pela CBS. Né? Então não tem mais isso de, será que esse valor que eu estou agregando a essa mercadoria, tipo energia elétrica, tem um monte de coisas que são discutíveis, né? São discutidas no STF. Será que é ICMS? Será que é ISS? Será que pode integrar a base? Não ISS não, né? Na energia, seria ICMS. Será que pode integrar a base do ICMS? Essas discussões não terão mais, porque vai ter IBS ou CBS, ponto. E CBS, não é ou. IBS e CBS. E ponto final, né? Então, o IBS é pago para o Estado, Distrito Federal e município de destino. A lei ainda vai definir o que é o Estado, o que é o município de destino daquela mercadoria, sendo também possível identificar estados e municípios de destino de acordo com algum tipo de serviço, de acordo com algum tipo de mercadoria muito específica. Então, a lei complementar deixou esse leque um pouco mais aberto, isso fica bem perigoso. Mas é a lei que vai definir o que é um município, o que é um estado ou distrito federal de destino para a tributação. Então, deixa de ser tributação na origem, o IBS, para ser no destino. A CBS também, só que a CBS na prática não muda porque já era da União, né? A regra para o recolhimento ser para o destino é para garantir um dos princípios constitucionais, que é a neutralidade. O que é a neutralidade? É que um agente econômico, aliás, a tributação, vamos por esse caminho que vai ser mais fácil de eu explicar e de você entender. A tributação, ela não pode interferir numa decisão de um agente econômico. Por exemplo, uma indústria. A indústria, ela está em São Paulo. E ela, vamos supor que ela decidiu vir para Santa Catarina. O motivo dela vir para Santa Catarina não pode ser porque aqui a tributação é menor. Porque ela quis, porque o sonho do dono dessa empresa era morar no litoral catarinense. Porque lá a mão de obra é mais legal. Melhor, ou pior. Não, pior não, né? Ninguém vai mudar para um lugar que a mão de obra é pior. Mas, sei lá, a mão de obra é melhor. Porque lá os meus fornecedores estão concentrados em Santa Catarina. Então, para mim é mais fácil a minha indústria estar lá, porque eu economizo o frete e recebo a mercadoria com mais agilidade. Então, é esse tipo de situação, às vezes até pessoal mesmo, como eu brinquei, meu sonho era morar no litoral. Teve um caso de uma empresa que veio para cá, e eu atendi a consultoria e era o sonho do dono da empresa, era morar no litoral catarinense. E ele veio por esse motivo? Era o motivo. Claro, não é uma indústria, que indústria é muito mais difícil, né, migrar. Mas o caso dele, né, como vendia pela internet, então era mais tranquilo. Era bem fácil. Mas, enfim, o que eu quero chegar é que o motivo não pode ser o tributo, porque fere o princípio da neutralidade. E hoje acontece isso. Antes do IBS e da CBS, o que acontece? Nós, por exemplo, em Santa Catarina, temos um benefício legal para importador. Aí uma importadora de São Paulo paga 18% se importar por São Paulo. Aí ela analisa e vê que aqui em Santa Catarina ela pode chegar até a 1%. Ela vai vir para cá. Então o motivo dela vir para Santa Catarina foi o tributo. É esse motivo que não pode acontecer. Então esse motivo interferiu diretamente no agente econômico. Né? Então, tem que seguir o princípio da neutralidade. Então, uma das formas de respeitar esse princípio e fazer com que os fiscos respeitem é mudar o estado que vai receber o imposto, o estado e o município, que no caso é o de destino. Aí não adianta, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil. O IBS, né, o IBS vai ser sempre pago para o estado de destino daquela mercadoria ou daquela prestação de serviço. De novo, vai ser definido, né, o que é município de destino e o que é estado de destino. Quando a gente fala mercadoria é mais fácil, mas quando a gente fala de serviço, fica um pouquinho mais complexo, né? Então, a gente vai ter que aguardar a lei complementar para ela definir.
Bom, então não foi criado apenas um tributo por causa da autonomia dos entes tributantes, que consta na Constituição Federal. Os estados, o município e o Distrito Federal perderiam essa autonomia financeira. Então, quais são as autonomias, né, que os entes tributantes têm, que é a União, o governo estadual e a União, o Estado e o município. A política de autogovernar, então, o município tem prefeito, mais, né, deputados, enfim, tem toda essa questão política mesmo, né? Mas vamos botar aqui o executivo, o exemplo, prefeito no município, governador no estado, presidente na União. Então, cada ente tem esse poder de se autogovernar, beleza, garantido pela Constituição. Administrativa, corpo de servidores. Cada um desses entes tem os seus servidores. O município tem os seus, o estado tem os dele e a União os dele, né? Os dela, né? E financeira, ter recursos próprios. Então, não teria como no Brasil uma reforma tributária passar se não obedecesse essas três questão de autonomia. No caso do tributo é a financeira, né? Porque senão o Estado, se colocasse um só em poder da União, o Estado e o município, eles não teriam recursos próprios. Eles teriam recursos arrecadados pela União e repassados. Então, eles perderiam a autonomia financeira, logo eles iam derrubar a reforma. Então, por isso que acabou tendo dois tributos, né? 3, na verdade, CBS e Imposto Seletivo para o governo federal e IBS e só, né? O IBS compartilhado entre o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Bom, já começou os trabalhos da reforma tributária, tem um monte de lei complementar para sair. Na verdade, IBS e CBS tem que ser uma única lei. Ou essa lei vai ser imensa, ou vai ter uma lei para o IBS e CBS e depois outras para as obrigações acessórias. A gente não sabe ainda, mas tudo falta definição por lei. Aqui nesse vídeo é mais para você estar por dentro do que vai acontecer. Então já tem os grupos de trabalho, temos alguns conhecidos já nesses grupos de trabalho. Então vai ter comissão de sistematização, grupo de análise jurídica, grupos técnicos, equipe de quantificação. Ao todo, daí 19 grupos de trabalho focados na reforma tributária, tá? Bem, aqui estão os meus contatos. A Cefaz Me Rir, que é uma plataforma muito parecida com a Netflix, né? Igual, na verdade, só que na área tributária, na área de contabilidade, é uma super ferramenta aí de capacitação, de formação aí profissional e de consulta também quando você precisa saber sobre algum determinado assunto. Sugiro que você entre ali no nosso site, dê uma olhada, que você vai gostar bastante da Cefaz Me Rir. O preço é ridiculamente baixo, então hoje em dia só não se capacita quem não quer, né? Ali está o telefone do nosso comercial também, caso queira precise, né, tirar alguma dúvida de como que a plataforma funciona, nossa equipe está lá pronta para atender vocês. Também tem a do suporte e o meu Instagram, o Instagram da Cefaz Me Rir, tá bom? Então, muito obrigada, aproveita e dá um like aqui, curte o vídeo se você gostou e a gente vai falando um pouco mais aí da reforma tributária ao longo aí desses próximos dias, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.